Olá, meninos e meninas, tudo bem? Mais ou menos, né? Mas a gente vai superar. Nós vamos aprender a fazer o dever de casa e vamos superar esse momento. Enquanto isso não acontece, nós vamos aqui na nossa tarefa de convencer você de que física seja algo fácil de aprender. Hoje eu vou falar com você sobre força elétrica, conforme eu havia anunciado na semana passada, né? Então, é, nós já até começamos a falar disso essa semana, sobre o que seria força elétrica, mas eu preciso que você tenha uma compreensão um pouco diferente. Antes de eu começar a resolver problemas, eu antecipo para você que você tem que abrir na página 149. Aí. Eu quero mostrar para você uma coisa primeiro, como é que a gente tem que pensar esse negócio. Primeiro como a gente pensa, depois a gente faz, tá bom? Então vem aqui, ó. Antes. Gente, lembra que eu falei para você numa aula lá que toda força é uma interação? Toda força. Quando o seu professor de mecânica falar para você sobre força elástica, força de atrito, força normal, você sempre vai pensar assim: quem são as duas coisas que estão interagindo para que exista essa força? Porque força é uma ação física que interage dois corpos. Ela surge na interação de dois corpos. Não existe força do eu sozinho. Por isso, a gente tem que sempre pensar na força com base no que eu vou te dizer aqui, ó. Primeiro, você tem que sempre pensar com base nas leis de Newton. Elas são ali as leis de Newton para a dinâmica, para a força, né? Quais são as leis? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é sempre na lei da inércia. Ou seja, a força que nós vamos estudar, como por exemplo, eu tenho aqui uma carga aqui, ó, uma carga positiva e uma outra carga positiva. A força que vai existir entre elas, sejam elas positivas ou negativas e tal, elas vão partir desse princípio. Quer dizer, se nenhuma força atuar sobre essas duas cargas, elas vão permanecer do jeito que elas estão. A segunda fórmula é o princípio fundamental, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, assim que eu calcular a força resultante sobre essas cargas elétricas, eu tenho aqui uma carga 1 e aqui uma carga 2, quando eu calcular as forças sobre essas cargas, essas forças, ou essa força sobre ela, vai provocar nela uma aceleração. E eu posso calcular se eu souber o valor da massa dessa carga, beleza? E a terceira é pensar sempre com ação e reação. Ou seja, a ação tem que estar numa carga e a reação na outra, porque ação e reação nunca estão no mesmo corpo, né? Nunca, jamais estão no mesmo corpo. Ação e reação sempre estarão em corpos diferentes. A segunda coisa que eu quero que você parta sempre do mesmo princípio é de que força é uma grandeza vetorial. Ora, por ela ser uma grandeza vetorial, então você tem que pensar sempre na força como o resultado das forças, como o resultado de uma soma vetorial, que vão obedecer aquelas princípios. Se os vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, você soma. Se eles estiverem na mesma direção e sentidos contrários, você subtrai. Se esses vetores forem perpendiculares entre si, você vai calcular pela regra do paralelogramo, quer dizer, o triângulo ali de Pitágoras, etc. E tal. Então, sempre com regras vetoriais, certo? E tem uma coisa que eu quero, isso é imprescindível, hein? Isso é uma coisa que eu quero que você compreenda. Olha, então vamos ver, eu tenho essas duas cargas aqui, então eu vou desenhar uma direção. Por quê, gente? Porque toda grandeza que é vetorial, toda grandeza que é vetorial, todas, né? Eu não estou falando só da força. A gente parte do pressuposto que ela tem que ter uma direção, um sentido e um módulo. A direção aqui é da reta que une essas duas cargas.
Se eu tivesse uma terceira carga aqui, ó, por exemplo, uma carga negativa, e eu fosse calcular qual é a interação aqui, uma terceira, ó, Q3, entre essas aqui, eu teria que traçar uma reta aqui, ó, que é a direção da força que vai atuar entre essas cargas Q1 e Q3. Entre Q2 e Q3, eu tenho que traçar uma reta aqui. Então, a direção da reta, da força, é sempre da reta que une as duas cargas. Isso é a direção. Qual é o sentido? Aí nós vamos obedecer ao princípio de Dufay. Se essas duas cargas, essa aqui, Q1 e Q2, têm sinais iguais, elas se repelem. Eu vou chamar essa força aqui de F1. Se elas têm sinais contrários, como é o caso de Q1 e Q3, elas se atraem. Eu vou chamar essas aqui de F2. Aqui, por exemplo, elas também vão se atrair, ó, positivo aqui com negativo aqui. Então elas vão se atrair aqui nessa direção aqui. Certo? Então, eu vou ter três cargas. Eu botei o exemplo aqui de três cargas. E sobre essas três cargas eu tenho situações diferentes, ó. A carga 1, eu tenho duas forças aqui, ó. A força F1 e a força F2, certo? Por exemplo, isso aqui eu vou chamar de F3. Como que eu vou encontrar a resultante aqui, ó? A regra do paralelogramo, né? Eu formo aqui o paralelogramo, a diagonal desse paralelogramo é a força resultante. Como é que eu vou calcular o valor dessa força resultante aqui? Como ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Certo? Muito bem. Como é que eu vou saber a resultante sobre Q3? Vamos desenhar Q3 aqui, ó. Q3. Sobre Q3, eu tenho duas forças. Uma para cima, que eu chamei de F2, e outra para cá, que eu chamei de F3. Como é que eu vou calcular a soma dessas duas aqui? A mesma regra. Eu tenho que criar aqui a regra do paralelogramo, né? Cria aqui o paralelogramo. A diagonal desse paralelogramo está aqui. Essa vai ser a força resultante. Então, essa força resultante aqui ao quadrado é igual a F2 aqui, ó, ao quadrado, mais F3 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, aliás, F2 vezes F3, né? Vezes o cosseno do ângulo formado entre essas duas aqui. Ó. Eu não sei que ângulo é esse aqui, mas eu vou saber. O enunciado do exercício vai me falar. Certo? Assim também vai ser aqui, ó, em Q3, ó. Aqui está a força resultante sobre Q3. Ó. Ou seja, gente, cada caso é um caso, né? Então, se eu tiver duas, se eu tiver três, você primeiro desenha os vetores. Primeiro desenha as folhas, determinando para eles a direção e o sentido. Toda a operação que nós fazemos aqui é uma operação baseada na direção e sentido. Nós não fizemos cálculo de módulo. Essa conta que nós estamos fazendo aqui, ó. Bom, essa conta aqui é uma conta que você aprende lá na mecânica. Eu vou ajudar vocês aqui também, eu vou ajudar, não tenha dúvida. Mas isso não é a coisa mais importante. Presta atenção aqui, meninos, que eu falei com você, ó. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Não. Não esquenta com essa fórmula grandona aí agora, não. O seu professor de mecânica ainda vai te ensinar isso e você vai compreender melhor isso adiante. Isso também não é o que vai cair. Agora, presta atenção no que eu quero te dizer aqui, ó. Como é que eu determino o módulo? Beleza? Então eu vou apagar aqui. Você tirou um printzinho aí? Beleza. Vou apagar, hein? Agora vamos falar sobre o módulo da força de interação entre duas cargas. Então eu tenho uma carga Q1 aqui, uma carga Q2 aqui, e essa semana mesmo eu falei com vocês sobre isso aqui. Ó. Então vamos repetir a minha estratégia. Ó. A direção é da reta que une as duas. Como elas têm sinais iguais, o sentido aqui é de repulsão, né? Eu vou chamar essa fórmula de F1.
Se essa aqui é F1, essa aqui também é. Em módulo elas são iguais, né? Por quê, gente? Porque elas formam, não se esqueça disso, elas formam um par, ação. Essa aqui é ação, por exemplo, e essa aqui é reação. Não importa se essa aqui é ação, aquela reação, essa aqui é ação, aquela reação, não interessa. O que interessa é que as duas formam um par, ação e reação. Ou seja, o módulo de F1 dessa aqui, ó, vamos chamar essa aqui de F1 e essa aqui de F2. Vamos chamar assim. O módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Então não é porque essa carga aqui tem um valor maior do que essa, que a força que essa vai fazer é maior do que aquela. Não. Essa carga pode ser de 1000 coulombs, essa aqui ser de 1. A força entre elas, trocada entre elas, é igual, porque elas formam par, ação e reação. Como é que a gente calcula essa força? Essa força elétrica é K, que é uma constante, o módulo de uma das cargas, o módulo da outra carga, dividido pelo quadrado da distância. Aqui está a distância entre elas, né? A distância aqui. Pelo quadrado da distância. Eu já tinha colocado isso para vocês nas aulas passadas. Mas o que eu quero que você compreenda é o seguinte. Esse K aqui, ó, isso é uma constante que nós chamamos de constante eletrostática no vácuo. Gente, nenhuma constante você tem que saber. Nenhuma constante. Você não precisa memorizar valores de constante. Não precisa. Toda constante ela tem que ser dada para você. Ou no início da prova, ou no corpo da questão. Nesse caso, essa constante aqui vale 9 vezes 10 a 9. Atenção, ó. Newton, metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Ele vai dizer isso para você. Toma uma água aqui, vamos. A questão vai te dar isso aí. Entendeu? Ela tem que te dar isso. Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos operar isso aqui sem a necessidade de pensarmos no número. Olha. Sem a necessidade. Nós temos aqui, ó, Newton, metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Certo? Muito bem. Então veja que isso aqui, ó, Newton, é uma unidade. Newton é uma unidade de força. Metro é uma unidade de distância. Coulomb, como a gente viu, é uma unidade de carga elétrica. Certo? Então eu vou fazer a substituição agora das unidades pelas grandezas. Sabe por quê? Porque uma fórmula, como está aqui, ó, isso aqui não são unidades, isso aqui são grandezas. Fórmulas, atenção meninos, fórmulas contêm grandezas. Toda fórmula é composta por grandeza, então tem que pegar a unidade e transformar numa grandeza. Só isso, só isso. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Newton é uma unidade de força, metro é distância, só que está elevado ao quadrado, né? E aqui nós temos Coulomb, que é carga, que também está elevado ao quadrado. Agora, eu vou botar em evidência esse F aqui, ó. Esse K0, Q2 é igual a F D2, certo? Se eu pegar esse D2 e passar para cá dividido, F vai ficar sozinho e vai ficar, então, K0, Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Mas note bem que quando eu falo aqui no desenho, eu tenho uma única distância. Por quê, gente? Porque distância é uma relação entre duas coisas. Então eu preciso ter duas para ter uma distância. Então essa distância aqui fica ao quadrado. Agora eu tenho duas cargas, Q1 e Q2. Então esse Q ao quadrado aqui, ó, eu posso substituí-los por Q1 e Q2. Então tá aqui a fórmula, ó. Tá aqui, ó. Essa é a fórmula. Tá vendo? Então o que eu quero dizer com você? Eu quero dizer para você que você não precisa decorar a fórmula, não. Você não precisa decorar isso aqui. Eu vou, depois, com um certo tempo, quando a gente começar a falar de campo elétrico, quando o seu professor de mecânica for falar com você a respeito do conceito de campo gravitacional, de força gravitacional, aí eu vou voltar para mostrar para você que existe
Gente, está muito calor. Estou uma água atrás de outra, água aqui está muito quente. Que existe um mecanismo da gente compreender melhor essa forma sem a necessidade de fazer música ou fórmula ou decoreba. A primeira e mais importante é essa aqui, ó. Eu, se fosse você, eu treinaria isso aqui até você ficar enjoado, ó. Olharia para isso aqui, porque o problema vai te dar isso, e transformaria isso nas unidades e encontraria a fórmula lá. Tá certo? Então, agora os senhores vão fazer o favor para mim. Os senhores vão abrir, né? Já está aberta a página 149? Já? Né? Então vamos ver. Ó, lembre-se que isso aqui é a força dada em newtons, isso aqui é a distância dada em metros, essa aqui é a carga dada em coulombs, isso aqui é a carga dada em coulombs, aquilo lá é a constante, que é aquela lá. Uma outra coisa importante que a gente precisa compreender a respeito disso é que isso aqui vai determinar para a gente qual é a unidade que você vai trabalhar. Aqui a constante está dizendo para você assim, eu não quero que você trabalhe em microcoulombs, eu quero que você trabalhe em coulombs. Eu não quero que você trabalhe com a distância em centímetros, eu quero que você trabalhe com a distância em metros. Eu não quero que você trabalhe com a unidade de força que não seja Newton, sacou? Então, a constante, além de determinar a fórmula que você vai usar, a constante, ela vai dizer quais são as unidades que você tem que transformar. Você tem que transformar para ela. Você tem que acompanhar ela. Não adianta você falar, eu acho melhor. Não, você não acha nada. Você acha nada. O melhor para o que você faz é acompanhar a constante. Ela é a rainha. Ela é a que manda. Certo? Então tá beleza. Deixa eu voltar aqui para a tela inteira, porque vocês estão com saudade de me ver, né? Então vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a constante que vai mandar na brincadeira. Não é você que vai saber. Não é assim não. É a constante, presta atenção. Agora olha bem, nós vamos fazer a parte de cálculos aqui agora. Esses cálculos que eu vou fazer aqui, de força e tal, eles não são a coisa principal. A principal que você tem que ter aqui, a ideia principal, não é o cálculo. É o conceito. É você entender que quando você tem uma carga e outra, você tem uma força. Então, para você fazer uma força, tem que ter duas. Você faz o cálculo de força de duas em duas. Se uma mesma carga estiver interagindo com várias, você vai fazer essa com essa com essa, eu com aquela, eu com outra, eu com cima, eu com a mais. Não tem aquela brincadeira que as crianças, as meninas fazem? Eu com essa, eu com aquela, eu por cima, eu com... Não sei por que eu falei isso, não sei, mas tá bom. É porque você vai fazer sempre a interação de duas em duas, entendeu? E aí você vai ver a resultante. Então vamos ver a primeira questão aqui. Gente, liga no caminho dos bobeiros, de vez em quando eu falo dos bobeiros assim, só pra eu mesmo relaxar, que eu nem eu me aguento. Então vamos ver aqui, ó. O átomo de hidrogênio. Não, em um átomo de hidrogênio. Ô, Heron, você falou isso essa semana, Heron. Falei. Não falei com você que eu vou falar as coisas importantes pra você? Então. Ó, em um átomo de hidrogênio, a distância entre o elétron e o próton é denominada de raio de Bohr. O raio atômico, né? Mas é porque o raio de hidrogênio, o raio do átomo de hidrogênio é chamado de raio de Bohr, que é o raio elementar. Todos os outros são calculados a partir dele, entendeu? Corresponde a aproximadamente 0,5 angstroms. Angstrom é 10 elevado a menos 10. É igual assim, centímetro, milímetro, decímetro, picômetro, micrômetro. Tem um angstrom, né? Então, um angstrom, o raio, é 0,5 angstrom. Você não está vendo nada, né? Vou botar aqui, ó. O raio é 0,5 angstrom. Angstrom é um Azinho com zero aqui em cima, angstrom. Esse angstrom significa dizer que esse raio é 0,5. Olha lá, lê aí de novo para você ver aí. Um angstrom é 10 elevado a menos 10 metros, entendeu? Nanômetro é 10 a menos 9, micrômetro é 10 a menos 6, milímetro é 10 a menos 3, angstrom é 10 elevado a menos 10, certo?
E que a carga do próton é igual à carga do elétron, quer dizer, a carga do elétron é igual ao módulo da carga do próton, que vale, que a gente já sabe, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Né? A gente já sabe disso, mas ele disse ali. Sendo assim, a constante eletrostática no vácuo... Opa, olha ela aí, ó. O cara me deu, ó. Ó, não falei com você? Ou essa constante vem no corpo da questão, ou ela vem no corpo da prova. Certo? Qual das alternativas a seguir melhor representa a intensidade da força de atração? Ó, essa é a pergunta, né? Entre o próton e o elétron em um átomo de hidrogênio. Bom, fácil, né? Mas não custa nada a gente pensar o seguinte, cara, é fácil. Toma água aí, gente. É fácil, claro, mas nunca é demais reforçar. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. O cara me deu a constante. Então ele tá dizendo pra mim assim, ó. Ele tá dizendo pra mim assim, ó. Newton é força, metro é distância ao quadrado, Coulomb é carga elevada ao quadrado. Eu quero calcular esse F. Eu quero esse F. Pronto, eu tenho distância, eu tenho tudo. Agora, mais do que isso, você vai pensar assim, cara, eu quero que a minha distância seja em metros. Já está em metros? Já, está aqui. De Angstrom, eu passei para metros. A minha carga tem que ser Coulomb. Já está Coulomb? Já. Então a minha resposta vai ser Newton. Certo? Não vou precisar de fazer de novo, né? Aqui, ó. Assim, só vou fazer um desenho aqui para mostrar uma parada para você, ó. Ó. Aqui está um núcleo. O núcleo do átomo de hidrogênio tem um próton, né? É um próton. O núcleo do átomo. E o elétron está girando aqui na eletrosfera. Esse elétronzinho aqui, ó, está aqui na eletrosfera. E essa distância aqui do próton até o elétron é o que ele chamou de raio de Bohr, né? Isso para o átomo de hidrogênio, né? É o raio de Bohr. Certo? Então vamos lá. Essa força elétrica vai ser igual a K, que é 9 vezes 10 a 9. Aí você tem a carga de um e a carga do outro, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aqui, gente, tem um detalhe, ó. A gente não usa sinal aqui, não usa. Por quê, gente? Porque o sinal, a gente vai fazer ali, ó. Quer ver? Vamos pegar o raio aqui, ó. 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 elevado ao quadrado, certo? Essa conta toda aqui você vai resolver com uma maquininha, né? Sem problema. Mas eu já vou dizer para você que ela vai dar 9,2 vezes 10 elevado a menos 9,2 vezes 10 elevado a menos 8.000, certo? A resposta aqui então é a letra B de bola. Mas observa bem, o que a gente pode tirar de lição aqui? Primeiro, um é positivo e outro é negativo. Isso vai fazer diferença? Não, gente. Numa grandeza vetorial, como é força, a gente não usa o sinal de menos para fazer conta. O sinal de menos e de mais você usa numa grandeza escalar. Quantidade de calor e tal. Aquilo lá, massa, ganhou massa, perdeu massa, aí tem mais, tem menos. Ganhou calor, perdeu calor, ganhou sinal, mais, menos. Mas grandeza vetorial, mais e menos, serve apenas para indicar sentido. Então não vou usar na fórmula, sacou? Eu não vou usar o mais ou menos ali na fórmula, eu vou usar aqui, ó. Aqui eu tenho uma força de atração entre esses dois aqui. Essa força aqui. A força que esse cara atrai esse é a mesma força que esse cara atrai esse. Só uma curiosidade, né? Essa força aqui é de natureza elétrica, certo? E ela mantém esse elétron numa órbita circular. Essa força centrípeta é a força elétrica. Porque a força centrípeta é qualquer força que mantenha o corpo em trajetória circular. Nesse caso aqui, ó, a força centrípeta é igual à força elétrica. Entendeu? Isso aqui é só um detalhezinho. Essa força centrípeta, M V2 sobre R.
É o raio ali de Bohr, né? E a força é K, Q1, Q2, R2. Você vai cortar R com R, parará, pororô, mas isso é um papo para um outro momento. É só para que você saiba que isso aqui, ó, é o que mantém o elétron girando em torno do núcleo, é a força elétrica, certo? O que mantém o elétron girando em torno do núcleo é a força elétrica. É a força de atração dele com o núcleo do átomo. Beleza? Então tá bom. Então nós vamos fazer a número 2 agora. Essa questão número 2 aí, ela tem a ver com aquilo que exercícios do capítulo anterior, né? Mas a gente vai dar uma revisada nela aqui. Ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no fim do enunciado que segue na ordem que aparece. 3 esferas metálicas A, B e C são montadas em suportes isolantes. A esfera A está positivamente carregada com carga Q, enquanto as esferas B e C estão eletricamente neutras. Gente, atenção, ó. Eu tenho aqui então a seguinte situação. Ó. Eu tenho uma carga aqui, A, e tenho uma carga Q. E eu vou encostar aqui na carga B, cuja carga é zero, e a carga C, cuja carga também é zero. Ou seja, as três cargas elas estão em contato simultâneo. Então o que quer dizer? Quer dizer que elas vão trocar cargas elétricas entre si. Qual é a quantidade de cargas antes da gente fazer o processo de separação? É só somar as cargas de todas, não é? Q mais zero, Q. Assim que eu separar essas cargas, né, esses corpos, né, aqui vai ficar o corpo A, aqui vai ficar o corpo B e aqui vai ficar o corpo C. Eu vou separá-los. Bom, o que vai acontecer? Bom, eu já sei que depois que eu separar, a carga vai ter que ser Q. Então, porque daqui para cá ocorre o que nós chamamos de conservação da carga elétrica. Nós não temos nenhum outro corpo dando carga para eles. Esses três corpos, os três formam um sistema eletricamente isolado. Então aqui eu vou ficar com carga Q sobre 3, aqui vai ficar Q sobre 3 e aqui vai ficar Q sobre 3. Repare bem que isso aqui é um contato simultâneo, elas estão ao mesmo tempo. Porque pode ser, como existiu o exercício do capítulo anterior, eu faço essa com essa primeiro, aí vejo o que vai dar. Aí eu pego essa, faço com essa, vejo o que vai dar. Sempre que eu posso fazendo de duas em duas. Existe um exercício no capítulo anterior que falava sobre isso, que é, por exemplo, o exercício número 3 da página 144. Né? As cargas, ó, nesse exercício número 3 da página 144, aqui tem Q, aqui tem Q, aqui tem zero. Primeiro eu vou encostar essa com essa. Primeiro essa com essa. Vai dar Q mais zero, Q. Quando eu dividir, vai ficar Q sobre 2, Q sobre 2. Aí eu vou pegar essa e encostar com essa. Então, primeiro, não é um contato simultâneo, tá vendo? É um contato 2 a 2. Primeiro essa com essa. Depois, o que sobrar dessa, Q sobre 2, vai ser com essa. Aí eu vou somar de novo. Vou dividir de novo. Certo? Então, esse exercício número 2 da página 149 é semelhante àquele. Só que aqui o contato não é feito separado. Aqui já são as três ao mesmo tempo. É um contato simultâneo. Beleza? Aí ele vai perguntar pra gente aqui. Ó. Ele me deu o valor de K novamente e tal. Então, primeiro, qual é a relação entre essas cargas aqui? A primeira relação é repulsiva. Porque no processo de eletrização por contato, as cargas se repelem. Por quê? Porque elas ficam com o mesmo sinal no contato, no processo de eletrização por contato, elas ficam sempre com sinais iguais, conforme a gente viu no finalzinho da aula passada. Então logo haverá sempre uma repulsão. Todo o processo de eletrização por contato resulta numa repulsão, porque ficam sempre cargas com sinais iguais. Todo, professor, sim, todo processo de eletrização
por contato resulta numa repulsão. Ok? Mas aí ele quer saber qual é o valor, né? O módulo, né? Então F vai ser igual a K. Quanto vai valer agora uma das cargas? O que ele quer saber é a intensidade das forças entre duas cargas. Aqui vai ficar Q sobre 3, Q sobre 3, dividido por D, chamou de D, elevado ao quadrado. Certo? Então vamos resolver isso aqui, ó. Aqui vai dar K, Q ao quadrado sobre 9, né, que é 3 vezes 3 aqui, dividido por D2. Ou seja, F é igual, repete a primeira, K, Q2 sobre 9, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre D2. F é igual, então, a... Deixa eu ver como é que ele escreveu aqui. Isso, ó. K, né, a 0, Q2, 9, D2. Resposta certa aqui está na letra A. Letra A, certo? Então tá aqui, ó. Eu primeiro tive que encontrar o valor de Q sobre 3, que eu encontrei no processo aqui, ó. Juntei as três. A carga que elas tinham antes era Q com zero dá Q. Então depois também vai ter que continuar sendo Q, né? Continua sendo, só que agora é dividida para as três. Ou seja, quando você estabelece o contato entre elas, elas dividem a carga elétrica. Então Q sobre 3, Q sobre 3, Q sobre 3. Eu quero saber qual é o valor da força elétrica entre uma delas, entre duas delas, né? Então vou pegar entre essa e essa, por exemplo. Né? Entre A e B, entre B e C. Vai ser a mesma coisa porque os valores das cargas são iguais, tá vendo? E as distâncias também são iguais. Ele falou lá que a distância é D. Então eu vou jogar esses valores aqui na forma. Q sobre 3, Q sobre 3 e D. E vou fazer aqui agora só um desenvolvimento matemático de ensino fundamental. Nem precisa ser grandes coisas, não. Ó, Q vezes Q, que é o quadrado, 3 vezes 3 é 9, né? Multiplicação de duas frações, depois divisão de duas frações. Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida, a resposta está aí. Legal? Muito bem. Agora a gente vai fazer a questão número 3. Questão número 3. Olha bem, essa questão número 3 ela vai dar mais ou menos o rumo do que vai para a questão número 4. Mas eu vou te falar uma parada aqui, ó. Não estressa com a questão 4 agora não, porque é na próxima semana que eu vou falar com você sobre campo elétrico, sacou? Sobre campo elétrico. Só uma dica, você já se inscreveu no meu canal? Porque eu vou postar, você vai olhar lá depois no meu canal, eu vou postar um comentário hoje a respeito de força elétrica em várias cargas, entendeu? Ou da soma. Que alguns casos que alguns alunos mandaram para mim aqui, perguntas a respeito de exercícios com várias cargas. Né? Por exemplo, aqui, o Renato mandou para mim aqui perguntando sobre dois exercícios que ele mandou para mim aqui. Então, eu vou te explicar lá na outra lá, no outro vídeo que eu vou fazer e vou postar para você. Aliás, já está postado. Dá uma olhadinha aí que já está postado. Eu vou fazer a aula ainda, mas vou postar. Então eu vou pegar esses casos que tem duas assim e tal e vou explicando cada um deles, entendeu? Vou fazer uma analogia com a força gravitacional. Aí você vai ver como vai ficando cada vez mais fácil. Mas eu não vou botar nesse espaço aqui não. Aqui no plural a gente vai fazer o rumo que está na apostila. Então vamos lá, ó. Ele disse para mim que eu tenho três cargas. Q1, ó, duas cargas pontuais positivas Q1 e Q2, e Q2 vale 4 Q1, são fixadas a uma distância D uma da outra. Então vamos botar aqui, ó. Eu tenho um Q1 aqui, certo? E Q2 está aqui, ó. Essa Q2 aqui, ela vale 4Q1. Eu já vou botar logo aqui, ó, 4Q1, certo? Elas estão separadas por uma distância D, ó. Essa distância aqui é D. Opa, pera aí que você não tá... Tá aqui, ó. Q1 e a outra é 4Q1, né?
Aí ele diz assim, ó, uma terceira carga negativa Q3 é colocada no ponto P. Aí, Renato, você me pediu essa questão, é parecida com aquela que você me pediu lá, ó. Eu vou botar uma terceira carga aqui, ó. Eu vou chamar de Q3, certo? Uma terceira carga. É colocada no ponto Q, entre Q1 e Q2, a uma distância x de Q1. Então essa distância aqui é x, ó. Gente, se essa distância aqui é x, essa distância aqui é d menos x, certo? D menos x, certo? Muito bem. Então vamos lá. Ele pergunta, para que a resultante de força sobre Q3 seja nula, eu quero a resultante aqui seja nula. Então quanto vale x? Essa é a pergunta dele. Quanto vale x? Gente, o que significa dizer que uma resultante de força seja nula? É que sobre eu somar vetores, ó, quando eu somar vetores tem que dar zero. Se você tiver dois vetores, só tem um jeito de dar zero. Um para lá e outro para cá. Não tem jeito. Se você tem dois vetores, a única maneira da soma deles dar zero é quando eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Tá? E se tiver três, professor? Bom, se tiver três, aí a gente vai fazer uma regra de soma de vetores. Por exemplo, ó, um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá, ó, a soma dá zero. Né? A bundinha de um terminando a cabecinha do outro aqui, ó. Aqui dá zero. Se eu tiver quatro, sempre assim, quando a origem de um terminar com a do outro, ó, seja quantos vetores eu tiver, eu posso ter 1000 vetores. A soma deu zero. Quando a origem do primeiro acabar com a extremidade do último, isso dá sempre zero. Agora, se eu tiver dois vetores, a única maneira de dar zero é quando eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Então veja bem, essa carga é positiva, essa carga é positiva, e essa aqui também é positiva. Professor, como é que você sabe que é positiva? Porque se fosse negativa, ele ia dizer que uma era menos que, ou a outra era menos 4Q e tal. Mas ele não falou nada disso, ele falou que Q, 4Q e Q. Então vamos ver, eu não falei para você que tem que ser a força de duas em duas? Então vamos ver, ó. Entre Q1 e Q3 existe uma força de repulsão. Tá vendo que essa linha aqui é da direção, né? Essa linha pontilhada é a direção. Ou seja, os vetores que eu vou desenhar vão estar aqui em cima. Ó, essa é a força que eu vou chamar de F1. Então, opa, peraí. Tá errado aqui. Ô, Heron, eu fiquei prestando atenção uma coisa que eu falei outra. Presta atenção, Heron. A galera aí é fera, hein? F1, certo? Então, ó, essa força aqui é igual a essa, certo? Eu vou botar assim que é igual. Você sabe que elas são diferentes, porque elas estão em corpos diferentes. Uma é ação, a outra é reação. Elas estão em corpos diferentes, uma está para lá e outra está para cá. Mas o módulo delas são iguais, então tá bom, beleza. Bom, eu já vi entre essas duas. Agora eu vou ver entre essas. É sempre de duas em duas. Entre essa e essa agora. Mesma coisa, repulsão. Essa repele essa e essa repele aquela. Vou chamar essa aqui de F2, essa aqui de F2. Como ele quer a resultante sobre Q3, a resultante que ele quer sobre Q3, então o que nós temos em Q3? Q3 nós temos duas forças, ó. Duas forças. Nós temos a F1 para cá e a F2 para cá. Certo? Eu não quero que essa resultante seja zero. Eu não quero isso. Que essa resultante seja zero. Então eu quero que F1 menos F2 seja igual a zero. Por que é menos? Porque ela tem sentidos opostos. Se ela tivesse o mesmo sentido, eu ia somar. Então, se eu passar esse F2 para cá, eu vou ficar assim, ó, F1 igual a F2. Isso tudo é módulo, tá, gente? Eu não vou botar um módulo aqui para não encher o saco. Repare que F1 é entre Q1 e Q3, não é? Eu vou botar aqui, ó. Quem é F1? K, Q1, Q3, dividido por x ao quadrado. Porque é entre Q1 e Q3, ó. F1 é F1, tá vendo? Q1 e Q3, ó. Q1 e Q3 e a distância é x. Quem é F2? K, Q3, 4Q1, não é isso? Q3,
4Q1 dividido por D menos X ao quadrado. D menos X assim, né? Ao quadrado, né? Porque F2 é entre Q3 e 4Q1. Essas duas aqui, ó. F2, F2. Então eu quero que uma coisa seja igual a outra. Eu quero que K, Q1, Q1, Q3 dividido por X ao quadrado seja igual a K, Q3, 4Q1 dividido por D menos X ao quadrado. Uma pessoa mais apressada, ela vai... Essa aqui tem que ser igual a essa, né? Aqui, ó. Essa tem que ser igual a essa para que a resultante seja zero. Ó. A resultante tem que ser zero. Ó, a resultante tem que ser zero. F1 menos F2 tem que ser zero. Um cara mais apressado, ele vai fazer assim, o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pois é. Então, quando você estabelece uma igualdade, sempre que você estabelecer uma igualdade, você procura sempre analisar que se toda a igualdade for como essa aqui, que é um produto, você pode fazer essa simplificação. Ó. Q3 com Q3, né? Q3 aqui é com Q3, Q1 aqui eu posso cortar com Q1, esse K eu posso cortar com esse K. Aí você vai ficar, olha só que interessante como é que ficou a minha expressão, ó. Aqui em cima ficou 1 sobre x2, né? Aqui ficou 4 sobre d menos x ao quadrado. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas eu, se fosse você, eu não ficaria. Vou multiplicar aqui em cruz. Não, rapaz, calma. Acabei de falar para você. Toda vez que você encontrar uma igualdade, você olha para os dois lados e você veja um lado e outro, se você tem termos que são semelhantes. Por exemplo, aqui está o quadrado, aqui é o quadrado. Aqui é um quadrado perfeito, aqui também é um quadrado perfeito. Então você pode tirar a raiz aqui e a raiz aqui. Aí vai ficar 1 sobre x é igual a raiz de 4 é 2, d menos x. Opa! Professor Heron, aí sim fica fácil, né? Ó, 2x é igual a d menos x. Passando x para cá. 2x mais x é igual a d. 3x é igual a d. X é igual a d sobre 3. Aí ficou fácil, hein, professor? É, ficou fácil. Letra A é a resposta. Certo? Oh, que letra A, ó. Eu tô olhando pra questão de trás, gente. Foi mal. Letra B. Letra B. Aí, ó. Aê, agora foi enquadradinho, né? Só que eu fico torto, ó. Mas você tá vendo? Meus vídeos são. Minhas coisas são tudo assim, muito na base do improviso. Ainda vou fazer, não. Vou ficar bom desse negócio ainda. Vocês vão ver. O meio estúdio aqui é muito improvisado. Aqui. É um cabo de vassoura. Uma câmerazinha pendurada. Olha o fio aqui, ó. Eu tô entregando ouro, mas é pra você ver como é. O que importa é o que vai aí pra você, não é isso aqui não. O que importa é como você entende esse negócio aqui. Isso que é importante, né? Beleza? Meninos, então são essas três questões aí que eu quero que você faça. Das questões que virão à frente aí, exercícios complementares, você pode fazer, por exemplo, o exercício número 1, o exercício número 2, que é de gráfico, mas aí se você tiver dúvida, eu vou repetir essa questão de gráfico aí, eu vou falar sobre ela. A questão número 3, você pode fazer e tal, né? A questão número 4, que é igual a essa questão que nós acabamos de fazer. E a questão só, essas quatro aí. Faz só essas quatro aí. Não, não precisa fazer não. Faz não. Vai por mim, faz não. Faz só essas quatro aí, beleza? Estressa não. Vai por mim que eu vou te levar pra festa. Vou te levar pela. Só faz essas quatro. Um abraço. Até a próxima. Tchau.